amante se alegra. Ele se tornaria o amigo mais devotado dela. No início, isso era encantador. Um homem dedicava tempo para conversar com ela, sobre poesia, história, feitos de guerra, seus assuntos favoritos. Aos poucos, ela passou a confiar nele. Então, sem que ela percebesse, os sentimentos mudaram. Aquele homem perfeito, que só parecia interessado em amizade, que não sentia atração nenhuma por ela como mulher, esses pensamentos a fizeram perceber que já estava apaixonada por ele. Foi isso, em parte, que a levou a recusar o casamento com o irmão do rei. Uma decisão astuta e indiretamente provocada pelo próprio Laozun, quando ele parou de visitá-la. Ora, como poderia estar interessado em dinheiro, posição ou sexo se nunca havia dado um passo que fosse? Não, a genialidade da sedução de Laozun estava justamente em fazer a grande mademoiselle acreditar que era ela quem tomava todas as iniciativas. Uma vez escolhido o alvo certo, é preciso atrair sua atenção e despertar seu desejo. Passar da amizade para o amor sem que o alvo perceba a manobra. Eis o segredo. Primeiro, as conversas amigáveis revelam informações preciosas: gostos, costumes, fraquezas, desejos de infância que moldam a vida adulta. Lawson, por exemplo, adaptou-se com inteligência ao gosto de Anne-Marie depois de estudá-la de perto. Segundo, ao passar tempo com o alvo, você o faz se sentir à vontade. Ao acreditar que você só se interessa por seus pensamentos e sua companhia, ele ou ela abaixa as defesas, dissipando a tensão entre os sexos. Aí está a porta aberta. A amizade abriu as portas da mente. Agora, um comentário casual, um toque leve e tudo muda de figura. Aquela pessoa começa a se perguntar por que você não avança e passa a tomar a iniciativa, iludida de que está no comando. Nada é mais eficaz do que fazer a vítima acreditar que é ela quem seduz. Não me aproximo dela, apenas contorno os limites de sua existência. É a primeira teia em que ela deve se enredar. Soren Kierkegaard. Chave da sedução. O objetivo de um sedutor é levar as pessoas a agir da forma que ele deseja. Mas o jogo é perigoso. No momento em que a pessoa suspeita que está sendo influenciada, passa a se sentir ressentida. Não suportamos sentir que obedecemos à vontade alheia. Se o alvo perceber a trama, cedo ou tarde se voltará contra você. Mas e se conseguisse fazer com que ele fizesse exatamente o que você quer, sem perceber? E se ele acreditasse que ele está no comando? É isso. Texto lateral, até que ele pudesse realizar o desejo que tanto esperava. Beijou-lhe as mãos. Mal podia esperar pelo resto, e só com muito esforço se conteve. Agora ele brincava sobre a grama verde, onde a neve branca repousava sobre a areia amarela. Aos poucos, a princesa perdeu o medo, e com mãos inocentes, acariciou-lhe o peito quando ele se ofereceu ao carinho, e pendurou guirlandas frescas em seus chifres. Até que, finalmente, ela ousou montar no touro, sem saber em cujas costas estava. Então o deus afastou-se da praia, e em etapas suaves, primeiro apoiando as patas na margem, depois avançando pela água, e por fim afastando-se para o mar largo, cruzando as águas profundas. Ovídio, Metamorfoses, tradução de Mary M. Innes. Essas reflexões nos levam a compreender que, ao tentar seduzir, cabe ao homem dar o primeiro passo. Para o sedutor, seduzir nada mais é do que reduzir a distância entre os sexos. E para isso, é preciso se feminilizar, ou ao menos, se identificar com o objeto de sua sedução. Como escreveu Alain Roger, há sedução quando quem seduz é o primeiro a se desviar, renunciando ao próprio sexo. A sedução tem por objetivo a união, mas só se alcança criando uma forma de simulacros de Gomorra. O sedutor não é nada mais do que uma lesbiana. Efiréric Moneiron. A sedução, da imagem à sedução de Dom Giovanni. Enquanto ele, Júpiter, se apressava atarefado em direção à Anfrísia, parou de repente ao avistar uma donzela da Arcádia.
O fogo da paixão acendeu-lhe os ossos até a medula. Aquela moça não passava os dias fiando fios de lã, nem penteando os cabelos de 1000 formas diferentes. Era uma das guerreiras de Diana, com a túnica presa por um broche, os cabelos soltos amarrados com uma fita branca, e na mão um arco leve e a aljava ao ombro. O sol já havia passado do zênite quando ela entrou num bosque que nunca sofrera o corte do machado. Lá, ao sacudir os ombros, afivelou o arco, deitou-se na relva e repousou a cabeça. E Júpiter, cansado, a viu assim, sem proteção, e lhe disse: Eis um segredo que minha mulher não saberá, e se ela o soubesse, não seria sem culpa. Sem perda de tempo, tomou a forma e o traje de Diana, e dirigiu-se à jovem. Minha querida companheira, disse ele, onde estavas caçando? Em que montanha? Ela se ergueu da relva e saudou. Salve, deusa maior que vês em meus olhos. O poder da indireção é fundamental. Sem ele, nenhum sedutor consegue fazer sua mágica. O primeiro passo para dominar isso é simples. Uma vez escolhida a pessoa certa, faça com que ela vá até você. Se, nos primeiros contatos, você conseguir que o alvo pense que foi ele quem tomou a iniciativa, a vitória está sua. Não haverá ressentimento, nem resistência, nem desconfiança. Para que alguém se aproxime, é preciso dar espaço. Isso se faz de várias formas. Você pode circular pela vida da pessoa, aparecer em lugares diferentes sem nunca se aproximar demais. Sim, ela nota você, e se quiser fechar a distância, terá que vir até você. Foi assim com Lao Zun e a grande Mademoiselle. Sempre presente, sempre amigo, mantendo a distância certa. Você também pode ir e vir. Primeiro demonstra interesse, depois recua, como quem deixa a isca. Seja qual for o estilo, evite a todo custo sufocar o alvo. Não pense que a pressão gera interesse, nem que a tensão excessiva cativa cedo demais. Demonstrar muito interesse de início só gera insegurança e desconfiança sobre suas reais intenções. E o pior, tira a margem para a imaginação. Recue um passo. Deixe que os pensamentos surjam como se fossem espontâneos. Isso é ainda mais importante quando a pessoa tem um impacto profundo sobre você. Nunca conseguimos entender completamente o sexo oposto. Ele sempre nos é misterioso. E é justamente esse mistério que gera a tensão que torna a sedução tão fascinante. Mas também é fonte de inquietação. Freud chegou a questionar o que as mulheres realmente desejavam. Para ele, o sexo oposto era um território desconhecido. Em ambos os lados, há medo e ansiedade diante do outro. Por isso, nos primeiros passos da sedução, é preciso acalmar a desconfiança. Um toque de perigo e incerteza pode intensificar tudo, mas se exagerar, afasta o alvo de vez. Mantenha-se à distância, aparente inofensividade, e dê a si mesmo espaço para avançar. Casanova cultivava em si um toque de feminilidade, interesse por roupas, teatro, coisas domésticas, algo que tranquilizava as jovens. A cortesã Túlia d'Aragona fazia amizades com pensadores e poetas, falando de literatura e filosofia, nunca de assuntos íntimos ou de dinheiro. Johannes, o narrador de O Diário de um Sedutor, observa Cordélia de longe. Quando se cruzam, é educado e tímido. À medida que ela o conhece, ele não a amedronta. Ao contrário, parece tão inofensivo que ela começa a desejar que ele fosse menos assim. Duke Ellington, o grande mestre do jazz e um sedutor consumado, costumava... Texto lateral. O sedutor não é nada mais do que uma lesbiana. E Frédéric Monneron. A sedução. Da imagem à sedução de Dom Giovanni. Resumo da lógica do texto. Deixe o outro tomar a iniciativa. A sensação de controle elimina a resistência e desconfiança. Aproxime-se aos poucos, sem sufocar. Presença sem pressão deixa o outro curioso. A inofensividade abre portas. Amizade, neutralidade e discrição dissolvem defesas. O mistério e a distância alimentam o desejo. Não preencha todos os espaços. Deixe o outro imaginar. Acampe o medo inicial. O sexo oposto gera insegurança. Comece suave, sem ameaçar. No começo, ele deslumbrava as mulheres com a boa aparência, roupas elegantes e carisma. Mas a sós com uma mulher, recuava um passo. Tornava-se excessivamente educado. Falava de coisas banais. Essa conversa corriqueira era uma tática brilhante. Hipnotizava o alvo.
O tom monótono das frases escondia a insinuação mais sutil, o olhar mais leve, e tudo ganhava força amplificada. Nunca falava de amor. A ausência de palavras dizia tudo. A vítima começava a se perguntar por que ele nunca falava de sentimentos, e quanto mais pensava nisso, mais ia adiante, imaginando o que se passava na cabeça dele. Era ela quem trazia o assunto do amor e do afeto. A monotonia tem muitos usos. Na psicoterapia, o médico usa respostas curtas para relaxar o paciente e fazê-lo se abrir. Nas negociações internacionais, Henry Kissinger cansava os diplomatas com detalhes tediosos e só então apresentava exigências ousadas. No começo da sedução, palavras simples e discretas costumam ser mais eficazes do que as grandiosas. O alvo presta atenção, olha para você, começa a imaginar, a fantasiar e cai na rede. Chegar ao alvo por meio de outras pessoas é extremamente eficaz. Infiltre o círculo dele e deixe de ser um estranho. O sedutor do século XVII, Conde de Gramont, antes de se declarar, conquistava a criada, o criado, um amigo, até um amante do alvo. Assim, reunia informações e encontrava um caminho para se aproximar sem ameaçar. Também plantava ideias, falando por terceiros coisas que despertavam a curiosidade da mulher, especialmente quando vinham de alguém que ela conhecia. Ninon de Lenclos, cortesã e estrategista da sedução no século XVII, acreditava que ocultar as próprias intenções não era só necessário, mas aumentava o prazer do jogo. O homem não deve declarar seus sentimentos, especialmente no começo. Isso irrita e gera desconfiança. Uma mulher se convence melhor de que é amada quando adivinha do que quando lhe dizem. A pressa em se declarar nasce de um desejo mal colocado de agradar. Mas o desejo de agradar pode incomodar. Crianças, gatos e mulheres nos atraem justamente quando parecem não se esforçar. Aprenda a esconder o que sente e deixe o outro descobrir por si mesmo. Em todas as áreas da vida, nunca dê a impressão de que está buscando algo. Isso gera resistência que você não conseguirá vencer. Aprenda a se aproximar de lado. Disfarce-se, misture-se, pareça inofensivo e terá muito mais espaço para agir depois. O mesmo vale para a política. Ambição excessiva assusta. Lenin, à primeira vista, parecia um russo comum. Vestia-se como operário, falava com sotaque camponês, não tinha ar de grandeza. O povo se sentia à vontade e se identificava com ele. Mas por trás da aparência simples havia um homem extremamente perspicaz, que sempre planejava com cuidado, e quando perceberam, já era tarde demais. Textolateral. Júpiter riu de ouvi-la. Encantado de ser preferido a si mesmo, beijou-a. E não como quem beija uma donzela. E quando ela começou a falar de suas caçadas na floresta, ele a abraçou e a traiu, revelando quem era, de forma vergonhosa. Até então ela resistira. Mas como uma mulher poderia resistir a um deus? E como um mortal poderia vencer Júpiter? Ele fez o que quis e voltou ao céu! Ovídio, Metamorfoses, tradução de Mary M. Innes. Prefiro ouvir meu cachorro latir para um corvo do que ouvir um homem jurar que me ama. Beatriz, em William Shakespeare, muito barulho por nada. Conheço um homem cuja amada era totalmente amável e tranquila ao lado dele. Mas, se ele tivesse revelado o que sentia, ela se afastaria tanto quanto as Pleiades, estrelas tão altas no céu. Nesses casos, o que se precisa é de discrição. Ambos desfrutam a presença do amado com intensidade sem igual. E se ele tivesse revelado o que sentia, teria obtido apenas um olhar frio e o desprezo da amada, suportando a arrogância de quem detém o poder. Resumo dos princípios. Comece suave e discreto. A conversa banal e a polidez criam espaço para o outro começar a fantasiar. Chegue por terceiros. Amigos, conhecidos, pessoas próximas abrem caminhos sem ameaçar. Não se declare cedo. A adivinhação e a dúvida alimentam o desejo. A declaração precoce gera resistência. Pareça inofensivo e desinteressado. A aparência de não esforçar-se atrai mais do que a perseguição óbvia. Ocultas intenções. Quem não parece querer nada, acaba conseguindo tudo. Símbolo: a teia da aranha. A aranha escolhe um canto inocente para tecer sua teia. Quanto mais tempo leva para fazê-la, mais finos e quase invisíveis se tornam os fios, tão sutis que ninguém os percebe. A aranha não precisa perseguir nem correr. Fica quieta, à espera,
e deixa que as vítimas se aproximem por si mesmas e se prendam na teia. Reversão. Na guerra, quanto mais espaço você tem para se mover, melhor. Mas quanto mais espaço você dá ao inimigo, mais ele se sente à vontade e acaba descuidando, sem tempo de reagir. Certa vez, Catarina a Grande adaptou essa estratégia. Ao invés de pressionar o inimigo, deixou espaço para ele avançar, e ele caiu no próprio erro. Da mesma forma, um sedutor pode dar espaço, recuar, deixar o alvo sentir que tem liberdade, e é aí que ele se aproxima por vontade própria. Cleópatra usava o elemento surpresa. Em cada encontro, dava um toque físico inesperado, um olhar novo, algo que mantinha o interesse vivo. Não se repetia, nunca era previsível. As sereias e o cântico das sereias funcionam assim. Encantam e vão embora, deixando o alvo querendo mais. Quem sempre está disponível perde o brilho. Quem some e reaparece de forma imprevisível mantém o fascínio. Cuidado, porém. O excesso de ausência pode esfriar o interesse. O equilíbrio é o segredo. Texto lateral. E o amor, que é o símbolo da teia da aranha, tece seus fios invisíveis. Quanto mais tempo leva, mais sutis se tornam. E ninguém percebe até que já está preso. Princípios-chave. Tecer devagar, sem pressa. A sedução não é corrida, é teia. Os fios invisíveis prendem mais do que a força. Dar espaço é igual a ganhar controle. Quanto mais livre o alvo se sente, menos defesa tem. Surpresa e imprevisibilidade. A repetição mata o desejo. O inesperado mantém o fascínio. Recuar para avançar. Às vezes, sumir um pouco faz com que o outro venha até você. Não se repetir. Previsibilidade é o inimigo do encanto. Renove-se sempre. Faz sentido para você?